eu perdendo parte do meu tempo em um debate sobre um exemplo. Um funcionário trabalha numa loja de roupa. Ele foi contratado para a área de venda, né? E o cara estava falando: poxa, você acha errado? O cara que vai mostrar a roupa, ele não pode dobrar a roupa que ele mostrou. É uns argumentos assim meio fraco para poder tentar justificar desvio de função. Aí eu só vou dando corda, né? Eu falo, cara, eu não acho errado, não. A não ser que a loja tivesse um fluxo muito grande e para não se perder venda, né? Alguém poderia estar ali organizando. Mas no normal, se você for em 1.000 lojas, 1.000 vendedores, a roupa que ele apresenta, ele vai guardar essa roupa, tá? A não ser que tenha uma equipe que faça isso. Agora, o que eu não acho certo é a loja, o cara foi contratado como vendedor da loja. E quando a loja não vende, você pega o cara e bota o cara no estoque. Não, ele não é estoquista. Você tem que ter um estoquista. Pô, mas a empresa está começando agora e tal. Se está começando agora, coloque seus filhos para trabalhar, sua esposa, seus parentes. E você mesmo mete a cara junto. Porque o que não pode é essa falta de entendimento de que o patrão não deve nada para o funcionário e nem o funcionário deve nada para o patrão. O salário é combinado de acordo com a profissão, existe piso salarial para isso. Então, quando o patrão paga, ele não está fazendo favor, ele está pagando os seus serviços para aquela determinada profissão. Então, se ele quer serviços extra, ele tem que fazer com que o funcionário participe dos lucros. Porque o funcionário vai entrar na guerra sem os despojos? Quer dizer que você entra numa guerra, você vence e quem fica com os despojos é o rei, e, né? E você não ganha nada. E você não ganha honra nenhuma, porque o que está pedindo para o trabalhador é que ele participe da riqueza do patrão sem usufruir dela. Então, se o cara está ali contratado para a área de venda, ele vai estar na área de venda. Teve um dia que o cara falou sobre, pô, contratei uma recepcionista aqui, mas ela nem quis ficar, porque contratei ela pro caixa, né, para ficar no caixa, e ela não podia varrer um chão. Olha, eu acho que quando uma empresa paga muito bem um funcionário, ele não se incomoda em varrer o chão. Mas se paga só aquele salário minguado, aquela carga horária 6 por um, aquele ambiente de trabalho que você não tem nem como ir no banheiro, você não pode beber uma água, que você não tem sossego, e ainda fica levando esporro toda hora por coisas que nem é da sua competência, é lógico que essa pessoa não vai varrer o chão. Agora, se você tem um trabalho, que você trabalha sorrindo, que você sai da sua casa feliz, que você está grato por aquele trabalho, com certeza você vai querer preservar esse trabalho. Então, tudo é a forma de tratamento do funcionário. As condições que ele trabalha num ambiente bom, tem um lugarzinho para ele almoçar, tem um lugarzinho para ele descansar, ele é respeitado. Se ele for respeitado, beleza. Se ele não for respeitado, o que segura ele no trabalho? Talvez um salário que aqui fora ele não consiga. Segura ele no trabalho. Fora isso, quando o cara não tem nada a perder, irmão, ele não vai fazer. Aí você manda ele embora e contrata outro que aceite essa sujeição, que vai ser difícil. Então as pessoas não entendem que o trabalhador precisa ser respeitado no seu ambiente de trabalho. E ele pode se doar à medida que ele quer, porque não é uma obrigação dele. À medida que ele acha importante essa. E aí, eu já trabalhei em floricultura, eu sei como é que é. Você começa, a pessoa começa no caixa. Sabe onde acaba essa pessoa? Lá no meio da água podre das flores, lá no meio daquelas flores podres que tem que sacar para jogar fora, que ninguém quer fazer. Nem o florista que faz a flor quer fazer aquele trabalho. Porque ele acha que é o seguinte: fui contratado para fazer os arranjos e os buquês. Eu não sou contratado para catar o lixo, não. Para o lixo você arruma outra pessoa. Quer me contratar assim? Beleza. Aí quem ele vai botar lá? Outro funcionário? Não, quer botar a pessoa que está no caixa, que ele precisa também de uma pessoa no caixa. Ah, mas estou começando agora, assim eu vou quebrar. Irmão, bota a tua família para trabalhar. Ou você divide os lucros, ou você dá uma farpelinha a mais para a pessoa fazer aquela função. Porque de graça, meu irmão, nem injeção na testa. É esse o problema do país. Há acúmulos de desvio de função sem remuneração, né? E a justiça é conivente. Por que a justiça é conivente? Porque quando você sai de uma empresa, você tem que comprovar, você tem que ter testemunho, para comprovar é um pouco difícil, mas às vezes, dependendo da situação, nem tanto, devido a livros de ocorrência, devido a outros mecanismos que você pode fotografar e tal, tirar tuas provas.
as testemunhas, mas só recebe os últimos 5 anos. Ou seja, o crime está compensando, porque a empresa lucra nos trabalhadores que não botam na justiça, né? Porque tem trabalhadores que consideram ali a chefia e tal, não vai botar na justiça. Tem os trabalhadores que estão trabalhando, que também não vão botar na justiça, que poderia dar uma justa causa invertida, né? E tem os trabalhadores que vão colocar na justiça, ou seja, se ele trabalhou em desvio de função ou acúmulo de função, a empresa economizou muitos anos, 5, 10 anos, dos funcionários que deveriam estar ali fazendo aquelas atividades, né? E ele foi oprimido ali naquelas atividades e não recebeu nada por isso. Aí quando vai para a justiça, recebe só os últimos 5 anos. É muito difícil isso. Porque se o trabalhador trabalhou 20 anos na empresa e foram 20 anos comprovados de desvio de função, tem que se pagar os 20 anos. Foram 20 anos que o trabalhador foi oprimido. Então começa a própria justiça. Mas esperar o quê de um país onde as leis são muito mais fortes para o pobre? Acabou aí acontecer uma situação de um crime e o crime está em segredo de justiça. Um feminicídio em segredo de justiça. Por que segredo de justiça para um criminoso? Tem que se mostrar o processo, as pessoas, o público tem que ver como é que é o processo. Se trata de alguém que cometeu um crime. Ele deixou de ser um cidadão de bem, ele passou a ser um cidadão do mal. Enquanto ele não pagar a pena dele, que ele vai ser sempre um cidadão do mal, porque tirou uma vida, mas enquanto ele não pagar a pena dele, não tem que ter sigilo, não. Mas aqui no Brasil, as coisas são totalmente diferentes. Você vê o Banco Master aí, o cara vai ser preso aonde? A cela dele é melhor que a minha casa. Né? Eu nem sei se esses caras realmente ficam trancafiados lá, que eu não sei como é que funciona essas cadeias federal, porque se aqui nas cadeias você tem gente que filma no Natal um antro de prostituição lá dentro, os caras recebendo mulheres dentro da cadeia. O Sérgio Cabral, quando foi preso, cara, tinha móvelzinho com frios, uísque. Isso é uma afronta na nossa cara. Mostra que o crime para o rico é totalmente diferente do que para o pobre. O pobre roubou uma mortadela lá no mercado, ele vai ser trancafiado. Agora o rico não. Ah, não, que tem leis, porque o cara tem faculdade. Irmão, se você tem faculdade, era sua obrigação ser um cidadão melhor, porque você teve acesso a melhor inteligência, a melhor educação. Você tinha que ser maior exemplo. Mas nesse país, os maiores picaretas, pilantras, são esses, uns com a Bíblia debaixo do braço, que são a maior parte aí, picaretas que usam a igreja para poder se beneficiar. Eu não estou dizendo que eu sou cristão, não estou dizendo que cristãos são picareta, não. Mas a maior parte que está dentro da política é picareta. Outros têm bacharel e não sei o quê, PhD e não sei o quê, doutorado e não sei o quê, e são os maiores vigaristas do Brasil. Ou seja, quando o Enéas lá atrás falava que o Lula era analfabeto, e algumas pessoas falam, não, ele tem razão. Só que o analfabeto saiu melhor do que muitos inteligentes aí, muitos educadores, muitos advogados aí que se dizem eloquentes, porque na política tá cheio de gente com vários diplomas, e eu até desconfio que esses diplomas sejam verdadeiros, porque os caras mal sabem se comunicar. Né? Imagina a escrita desses caras. Eu não sou bom em escrita, também não sou bom em comunicação, mas eu não tive acesso à educação como esses caras tiveram. Né? Na minha época, eu fui descobrir que tinha professor de matemática no meio do ano. Eu tenho um pesadelo que eu chego. No meu pesadelo, eu tô chegando na sala assim, porque isso aconteceu de verdade, e eu descubro que tá todo mundo assistindo a aula há muitos meses, e só eu não sabia que tinha professor de matemática, porque a gente ficou uma boa parte do ano sem ter. O professor chegou, deu satisfação no dia que eu faltei lá, apareceu lá, e todo mundo tendo aula de matemática, e eu não sabia. Eu fiquei sem aula de matemática. Então, a educação. Antigamente, se você tinha uma dificuldade tremenda, você ia para a escola, era briga, era facada dentro da escola, era briga de torcida organizada, nego te roubando, a direção não tinha controle nenhum da escola muito grande. Eu estudei no Bento Ribeiro, no Meia, né? Ao lado da Augusto Paulino. Eu não sei se existe Augusto Paulino ainda. O pessoal pulava na escola de deficiente para roubar a comida dos caras, entendeu? Então eu caí de uma árvore, tenho a orelha cortada, né? Tem várias histórias. Eu tinha uma professora que era cega, aconteceu coisas na escola lá, situações difíceis, né? E já tentaram me matar na escola. Então eu passei por uma situação muito difícil na época de escola. Como é que você aprende alguma coisa numa escola assim?
E você passa de ano, você atinge o segundo grau, e aí você não sabe botar uma vírgula, você não sabe fazer uma pontuação. A maioria das coisas a gente vai esquecendo. E tem e o português, ele tem ali oxítona, paroxítona, proparoxítona, e a matemática também, uma série de. Caraca, mano, números viram letras, é um inferno. Isso aí é coisa para quem quer se formar em faculdade de Albert Einstein. Agora, os alunos da escola particular estão cheios, né, de conhecimento. Agora, quero ver na vida, conhecimento de vida. A gente pode, às vezes, não ter uma educação de qualidade, mas o conhecimento de vida. Né? A malandragem, de você ter vivido na favela, de você saber como se comportar, de você saber até onde você vai seus limites. Isso daí você adquire na vida. Andar de trem, acordar 4h30 da manhã, estudar no Meia, morando em Padre Miguel, estudar no Meia e trabalhar no Leblon. Essas dificuldades que a gente teve no passado, trem que não tinha ar-condicionado, lotado pra caramba, a gente via em cima do trem, via na porta. Então, tipo assim, isso daí é reflexo, né, das besteiras que a gente colocava na nossa vida em risco. Muita gente não viveu isso, estão vivendo uma época mais nutelada, né? Uma época de Netflix, de molezas. Né? Agora, lascados estão os empresários nessa época, porque ninguém quer escala 6 por 1 para ganhar R$ 1.400, não, meu filho. O cara pega a motinha elétrica, faz uma entreguinha ali, ganha 15, ganha 10, ganha 5, cata uma latinha daqui, ganha 600 do auxílio, que já ajuda ali no aluguel, irmão. O nego só vai cruzar e fazer filho. E vai ganhando dali e vai se virando. Na minha época não tinha. Como é que é o nome desse negócio aí do governo aí? Caraca, até esqueci, vou até pausar aqui. Eu sempre falo que é programa pé de mesa, né? Do que de bengala, mas é pé de meia. Não tinha essas paradas, não. Chegava, estudava, não ganhava porcaria nenhuma, não tinha dinheiro para comprar material. A gente que estudava no MEA ia pro Rei do Flipper, né? Quem conhece o Rei do Flipper da antiga aí dos anos 90, aí a gente ia pro Rei do Flip e roubavam. Todo dia roubavam o meu material. Tu tá jogando flip, quando tu saía, tava a mochila vazia. Eu lembro uma vez que eu achei meu próprio livro na rua. O cara roubou meus cadernos, meus livros, eu não percebi, jogando flip Street Fight, Mortal Kombat logo no início. E eu tô andando na rua assim e vi um livro. Caraca, o livro igual da minha escola, era o livro, era meu o livro. Que o cara tirou e jogou pro alto assim, ó. Aí os colegas que achavam o livro do um do outro ia devolvendo na escola. A gente andava era com 10, 12 livros na mochila. Hoje em dia é tudo na internet, é molezinha, cara. Você pega ali videoaula ali, ó, fica só sentadinho aprendendo. Na minha época não era assim, não, é uma cacetada de livro. A Xerox era 1 centavo, tu ter que tirar 1.000 Xerox, tu gastava 1 milhão lá na máquina de Xerox. E para ter o livro, porque o livro era muito caro, então a gente tinha que tirar cópia, né? E aí era toda uma luta, uma dificuldade para você passar de anos, assim, pra você se virar, né? Mesmo não sendo tão difícil passar de ano, a gente tinha toda uma dificuldade para ter todo acesso ao material. Escola não dava mochila, não dava roupa, não dava caderno, não dava nada. Você chegava na escola, se a tua caneta sumisse, você escrevia com o dedo. Era borracha emprestada daqui, apontador emprestado dali, né? E o bom que era todo mundo uniformizado, não havia negócio de bullying. Ah, tua roupa é feia, tua roupa. Era todo mundo uniformizado, carteirinha com carimbo da chegada para apresentar em casa que teve na escola. Se não tivesse o carimbo, entrava na coça. Hoje em dia, a pessoa fala que vai para a escola e não vai. A mãe não fica sabendo, porque vai trabalhar e aí acontece um abuso sexual, acontece alguma coisa, você nem sabe onde está teu filho. Porque a escola não liga para tua casa para dar satisfação para a mãezinha que a criança não chegou, não, filho. Né? Antigamente era a cartilha, né? A caderneta. Se não tivesse o carimbo na caderneta, irmão, a vara de marmelo cantava bonito.